Boa tarde, a paz do Senhor. Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 17 de junho de 2026, já é uma quarta-feira, né? Estamos começando mais ou menos João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora, em tua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Meu Deus, eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem fé da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado da administração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laço, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. E é que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Igreja, hoje a gente vai estar começando o livro de Provérbios, tá? A gente terminamos o livro de Salmo. Nós vamos começar vamos estar falando hoje sobre o livro de Provérbios. É um livro, né, que muitos diz que é de Salomão, mas a gente, segundo estudiosos, a gente sabe que grande parte é de Salomão, mas outra parte não, tá bom? Outras partes foram acrescentadas ali nos escritos de Salomão, que tem como é que se diz? Tem outros também que fizeram provérbios, como o capítulo 30, que é atribuído a Agur, filho de Jaque, do 31 ao rei Lemuel, e assim outros, né? Mas a gente vai estar aprendendo aqui mais e mais um pouquinho, né? No livro de provérbio, né, igreja? Porque cada dia mais, né, a gente aprende aqui, o intuito do canal aqui, João 3,30, é só ensinar a palavra de Deus e mais nada, amém? E é um livro que vai falar muito para os jovens, assim, filho meu, né? Para mostrar para os jovens, assim, que tem um perigo, né? Porque naquela época, né, o grande perigo era tanto mulher, né? As mulheres eram um grande perigo, né, que tinha, e também, assim, o suborno, né, fascinava muito os jovens, então era algo que prendia muito, né? E tinha a imoralidade sexual que estava ali, né, atribuída ali com o como é que pode se dizer, com a imoralidade sexual, tá bom? É um livro, um Provérbios é bem maravilhoso, né? Então, assim, a gente vai aprender muito, tá bom? Vamos lá? Hoje a gente vai estar meditando em Provérbios 1, tá bom? E a gente vai ver aqui as vantagens, né, de servir a Deus e as desvantagens dos prazeres sexuais, que vai estar muito atrelado sobre isso, sobre imoralidade sexual. Diz assim, Provérbios 1. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que o missionário da Dirabã desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo seu desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua misericórdia, a tua grandeza. Meu Deus, venha falar conosco nesse começo desse livro, para que Jesus cresça e desapareça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vai dizer assim, Provérbio 1, oh glória. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplinar, a compreender as palavras, que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto, né? Então, vai estar falando aqui, vai estar nos ensinando o que é justo, direito e correto. O provérbio vai estar sempre falando daquilo que a gente deve fazer para estar no caminho do Senhor, amém? Então, são palavras-chave, né? A gente vai ver aqui que sabedoria, ela vai estar sendo dita 41 vezes aqui no livro de Provérbios, tá bom? E outra também que a gente vai ver bastante, astuto, que vai ser 15 vezes, que é relacionada a Gênesis. Lembra que a cobra foi astuta e enganou Eva? Sobre mentira, safadeza, essas coisas, tá bom? Ajudarão a dar prudência ao inexperiente, conhecimento e bom senso aos seus jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. O que tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios, parábolas, ditados e enigmas. Então, esse é o objetivo, tá bom? Aí ele vem aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas o insensato despreza a sabedoria e disciplina, né? Salomão já está falando aqui. A advertência da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um ordono para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Porque o que acontece? Nessa época, como a gente falou, os jovens, eles eram muito seduzidos, né? Pelo engano, pela mentira, né? Tinha muito disso, essa perversidade ali, o engano e enriquecimento ilícito mediante furto, coisas que não glorificavam a Deus, amém? Então, pessoas astutas, enganosas. Então, ele disse assim, no 11, se disserem, venha conosco, ficamos de tocaia para matar alguém,
Vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita? Vamos engolir o vivo, com a sepultura engole os mortos, vamos destruí-lo inteiro, como são destruídos os que descem a cova, acharem todo tipo de objetos valiosos e encher as nossas casas com o que roubamos? Junte-se aos nosso bando, dividiremos uma parte iguais tudo o que conseguimos. Então, você vê aqui, ó, que ele está instruindo aqui os jovens, né, a não aceitar. Por quê? Porque o homem mau, violento e sanguinário, né, tem todo lugar, tá bom, igreja? Então, aqui, ó, tá falando pra gente tomar, pros jovens tomar cuidado com o homem sanguinário, tá bom? Porque o homem sanguinário é terrível, né? O homem sanguinário é terrível, tá? Igreja, só Deus para nos livrar dessas pessoas que armam emboscada, né? Mas Deus, ele vê todas as coisas. E aí tá ensinando para o jovem não se enveredar por esses caminhos. Ele continua: meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés dele correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue, né? Homem sanguinário, né? Ok, igreja, capítulo 1. Assim, ó, derramar sangue, né? Assim como é inútil estender a rede e as aves observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, né? E arma emboscada contra eles mesmos. Então, assim, contra eles, porque a vida vai cobrar, né? Deus vê todas as coisas, igreja. Os senhores estão em todo lugar contemplando os bons e os maus. Por isso que no versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, né? Por quê? Porque eles não querem, né? Eles querem viver uma vida, né, dissoluta, uma vida de maldade, de aquilo que não glorifica a Deus, né? Porque assim, tal é o caminho de todos os gananciosos, quem assim procede a si mesmo se destrói, né? Gananciosos, a gente vê muita gente nesse caminho matando, destruindo, roubando, enganando. É terrível, igreja, mas Deus vê todas as coisas. Ele continua: convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas nas ruas barulhentas, ela clama, nas portas da cidade faz seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com suas inexperiências? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento, né? Porque as pessoas, igreja, prefere as coisas erradas, mas do que aquilo que é certo, né? Então a sabedoria, ela clama em alta voz. Por quê? Porque ela quer que a gente venha andar no caminho certo, né? E a sabedoria, ela é personificada aqui, né? De várias maneiras, mostrando aqui as cidades, os gritos, a busca, né? Então, assim, e os jovens, né? Nessa fase aí, se deixar a igreja, eles se levam, né? A moldar a sua vida pelo espírito do engano, né? Mas a voz da sabedoria, ela instrui, né, no caminho certo, né? Mas a voz da insensatez não, é a voz dos pecadores, tá? A voz da sabedoria, né? E a voz dos pecadores. Então, a igreja é muito sério. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? A que voz que eu e você, né, estamos dando ouvido, tá bom? A voz da insensatez ou a voz da sabedoria? Hã? Nós temos que dar a voz da sabedoria, né? Nós temos que dar atenção à voz da sabedoria, porque a sabedoria é o caminho certo do Senhor, amém? Vamos lá. Se acatarem a minha repreensão, eu lhe darei um espírito de sabedoria, lhe revelarei os meus pensamentos. Ah, igreja, né? O cuidado de Deus, né? O espírito, lhe darei um espírito de sabedoria. Sabedoria como fonte, sua palavra nos oferece refrigério, força pra gente prosseguir, né? Vocês, porém, rejeitarem o meu convite, ninguém se importou, ninguém quando estendi minhas mãos, né? Então, assim, acatar, receber, né, a repreensão de Deus. Mas muitos não querem, né? Ninguém não se importa, né? Visto que desprezaram, quando entendi minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Muita gente não quer aceitar a repreensão do Senhor. Então, a sabedoria, ela vem nos dizer que você tem que aceitar, porque Deus corrige o filho a quem ama. E Deus corrigiu Israel aqui, corrigiu os jovens, né? O seu povo nessa época, né? Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça, zombarei quando os que temem quando os que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que teme abater sobre vocês, como a tempestade, quando a desgraça os atingir, como o vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem.
porque chega uma hora, igreja, que a angústia e a dor tomam conta, né? A dor da alma é terrível. Então, vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, tá? Aqui tá falando também de Israel, né? Quando Deus recusou atender ali o seu povo por causa do seu pecado, né? Então, quantas vezes Deus, né, chamou Israel e depois Deus recusa Israel porque eles recusaram o Senhor, né? Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Quem recusou? Israel, tá? Israel, aqui fala muito, esse temor aqui do Senhor é Israel, também serve para mim e para você, trazendo para conjecturar, não vamos desprezar aquilo que Israel um dia desprezou, e Deus lançou para mim e para você, quando a gente faz alguma coisa errada, a gente despreza a voz do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, né? Por isso que eles foram para o cativeiro babilônico, tá bom, igreja? Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconsistência dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então, obedecer a Deus, igreja, obedecer a Deus. Sempre, igreja, sempre, 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 né? Muitas pessoas acham que obedecer a Deus é algo, tipo, supérfluo. Não. Obedecer a Deus é o temor da sabedoria, amém? Ande nos caminhos do Senhor que tem vida para mim e para você. Deus abençoe e fica na paz, viu? Uma boa semana, metade de semana, né? Deus abençoe.